Vou te dizer uma parada, nunca foi tão fácil passar uma prova de Excel. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos, e esse vídeo aqui é o terceiro vídeo da série de vídeos onde a gente está resolvendo questões aí que são aplicadas Brasil afora por diversos tipos de empresas, podem ser empresas de pequeno porte, médio e até mesmo multinacionais. Então eu fiz uma grande pesquisa aí pelo mercado, peguei algumas provas, alinhei os padrões para ver quais são os tipos de questões que são aplicados por essas empresas. Compilei, estou resolvendo todas essas questões aqui através de vários vídeos e montei uma playlist. Então esse daqui é o nosso terceiro vídeo. Se você quiser, para você acompanhar o raciocínio que a gente está construindo aqui junto, você pode pular lá na aula 1 e começar a resolver junto comigo. Se você não quiser, você pode começar aqui assistindo esse vídeo que você vai conseguir entender da mesma forma. Beleza? Então, nesse vídeo aqui nós vamos resolver mais duas questões juntos de maneira extremamente detalhada e minuciosa para garantir que tu entenda o conteúdo que eu estou passando. Beleza? Antes de tudo, antes da gente ir direto para o conteúdo, que a gente comece a resolver os problemas de fato, eu te peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber aí uma sinalização do YouTube quando a gente postar os novos vídeos aí relacionados a essa playlist e até outros tipos de conteúdo que a gente posta aqui no canal. Beleza? Gostaria também de te convidar a comentar aqui nesse vídeo, passando o teu feedback sobre o que tu tá achando desse tipo de vídeo que a gente está produzindo, se está sendo relevante para você, se não tá, sugestões de conteúdo, se você tiver alguma ideia, tiver com algum tipo de problema no teu trabalho, na faculdade, na escola, não sei, se você tiver algum tipo de problema e gostaria que a gente produzisse aqui alguma questão resolvendo o tipo de problema que tu tá tendo, comenta aqui embaixo, passa o feedback pra gente, isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdo relevante para você. Beleza? Então para tudo que tu tá fazendo, liga teu computador, abre o Excel, vamos fazer junto aqui, não adianta só tu ficar olhando eu fazer, você tem que fazer junto comigo, dessa forma você consegue consolidar um aprendizado de maneira totalmente profunda e quando você pintar com esse problema na sua vida, você vai conseguir resolver de fato. Beleza? Então eu vou vir aqui pro cantinho da tela agora, vou compartilhar meu computador contigo e a gente vai começar a botar a mão na massa. Vamos lá. Pau na máquina. Beleza? Então abriu o teu Excel, vamos fazer junto aqui agora. O que acontece? Eu tô na aba aqui que se refere à pergunta número 6. Por que é a pergunta número 6? Porque nas duas aulas anteriores, no somatório delas, nós resolvemos 5 questões juntos. Então a pergunta número 6 é a sexta pergunta relacionada à playlist toda e a primeira pergunta da aula de hoje. Beleza? E o que é que eu peço nessa primeira pergunta da aula de hoje? Eu peço aqui para você, ó. Desenvolva uma solução para obter o valor de venda de cada vendedor considerando cada cliente. O que é que eu quero saber? Tinha o vendedor João. Quanto o João vendeu para o cliente A? Quanto o João vendeu para o cliente B? Quanto o João vendeu para o cliente C? Basicamente o que eu quero saber é isso. Se você assistiu lá a aula número 2, ela vai aparecer aqui em algum lugar ou vai estar na descrição aqui do vídeo. Eu pedi para você fazer esse quadro resumo aqui, ó, onde eu queria saber quanto cada empresa aqui, essa empresa 5 refere-se aos meus clientes, quanto o meu cliente número 5 gastou aqui na unidade do centro, quanto ele gastou na unidade do leste. E para fazer isso daqui, a gente usou o SOMASYS, beleza? Para poder resolver. Isso daqui é uma abordagem diferente para esse mesmo problema do quadro resumo. Qual a diferença? Você precisa desenvolver uma solução mais, digamos assim, mais criativa, mais tecnológica. Por que eu estou falando isso? Isso daqui você tem um quadro resumo, onde você tem várias linhas de dados. Aqui a gente só tem uma linha de dados e a informação vai ter que estar num ponto só, beleza? Se você for olhar todas as questões que eu desenvolvi junto com você aqui, em nenhum momento eu falei, use o recurso de validação de dados, use a função soma, use isso daqui, use isso daqui. Por que eu falei isso? Não existe uma maneira só de chegar a Roma, não existe uma verdade absoluta. Você pode usar a criatividade e fazer de um jeito diferente. A maneira que eu estou utilizando para resolver é a maneira que eu acredito que seja mais rápida e objetiva, com base nas experiências que eu já passei nos meus 7 anos aí de carreira do mundo corporativo. Eu estou te ensinando aqui qual é. Se por algum motivo você pensou de uma maneira mais simples, ótimo, comenta aqui nos comentários qual é a tua sugestão que a gente vai discutir e a gente vai gerar aprendizado para as demais pessoas, beleza? Então chega de enrolação, vamos colocar a mão na massa. O que acontece? A solução aqui para mim é básica. Como eu tenho vários vendedores e vários clientes, eu preciso fazer uma validação de dados para ter aquela lista com aquela caixa, aquela lista suspensa, onde eu vou clicar no botão e vai aparecer todas as opções para mim. Eu vou selecionar um e vai ocupar a célula.
Isso daqui para mim é básico. Você não sabe o que é validação de dados? Você vai aprender aqui agora. Beleza? Então, eu poderia criar uma aba só para colocar as minhas listas. Porém, eu vou colocar aqui do lado. Então, vou vendedor e cliente. Eu vou vir aqui na minha base de dados, e vou copiar todos os meus vendedores. Vou utilizar o atalho Ctrl Shift seta para baixo para poder pegar da ponta superior da minha tabela até a última linha que contém dados e vou apertar o atalho Ctrl C. Vou voltar aqui para a minha pergunta 2 e vou dar um Ctrl V bem aqui. Beleza? Agora eu vou utilizar um recurso que a gente já usou nas aulas anteriores, que vai ser remover duplicatas. Por quê? Aquela ali é a minha base de dados. Com certeza os vendedores eles fizeram mais de uma venda, então tem valor duplicado. Então eu vou apertar novamente o atalho Ctrl Shift seta para baixo, apertei e vou vir aqui na aba dados. Quando eu vim aqui na aba dados, tem esse comando aqui, ó, remover duplicatas, que é para resolver dados duplicados. Então, vou clicar aqui, ele pergunta, continuar, expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. O que significa isso? Se tivesse alguns dados ao lado, ele ia perguntar se ele pode remover as duplicadas dos dados que estão próximos ali. Não, mas eu não quero isso, eu quero remover só da minha seleção atual, porque eu selecionei primeiro. Então, eu coloco aqui, ó, remover duplicadas. Quando eu faço isso, ele remove aqui, ele pergunta se a coluna é Adriana, né? Porque eu falhei, era para eu ter selecionado a Adriana também. Então, eu vou cancelar, eu vou vir aqui na Adriana, vou selecionar tudo aqui a partir do vendedor, né? Que era para eu ter selecionado. E vou vir aqui em remover duplicadas, continuar com a seleção atual, remover, e aí agora ele não apareceu a coluna correta, beleza? Eu quero remover os dados duplicados da coluna vendedor. E daí eu aperto em OK, ele fala aqui, ó, 37 valores duplicados encontrados e removidos. Eu dou um OK e aqui então eu entendo que todos os dados que estão aqui são dados únicos, não estão repetidos. Vou fazer o mesmo procedimento para a lista de clientes. Então eu vou chegar aqui na minha lista de clientes, mesma coisa, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C. Vou vir aqui na lista de clientes, dar um Ctrl V e já vou aproveitar aqui, apertar Ctrl Shift seta para baixo de novo, para poder remover os dados duplicados da lista de clientes também. Então vou apertar aqui em remover, venho na guia dados, ó, de novo, lentamente, ó, você vai estar aqui na página inicial, primeiro você seleciona tudo utilizando o atalho Ctrl Shift seta para baixo, vem aqui na guia dados, depois você vem aqui remover duplicadas. Você clique, dá um clique com o lado esquerdo do mouse, vai ter essas duas opções, você vai clicar em continuar com a seleção atual. Feito isso, você clica em remover duplicadas. Ele vai aparecer aqui o cabeçalho, isto é, o primeiro item, o nome da sua coluna, né? Você vai dar OK e ele vai remover os dados, vai ficar aqui só o ouro, só o que de fato é interessante para você, que são dados únicos. Beleza? Agora a gente vai criar a validação de dados, que é o que realmente interessa. Você vai chegar aqui em vendedor, você vai clicar aqui na mesma guia de dados que você estava anteriormente, só queria saber, você vai clicar aqui, ó, em validação de dados, que é uma caixinha que tem um Vzinho em cima. Você vai dar um clique e tem várias maneiras de você fazer validação de dados. Nesse caso aqui, como o objetivo não é te ensinar só validação de dados, é resolver um problema, eu vou te ensinar como se fazer a validação de dados que a gente precisa para poder resolver o problema. Então, vou trocar aqui para lista, porque eu tenho uma lista aqui. E aqui vai ser a fonte. De onde é que vai vir as informações que vai compor essa lista, como item 1, item 2, item 3? Eu posso digitar aqui e separar tudo por ponto e vírgula. Posso fazer isso. Porém, como são várias informações e eu quero ganhar tempo, eu não vou fazer isso. Eu só vou vir aqui e selecionar tudo, ó. Selecionei. Feito isso, eu vou dar um OK. Dei um OK. Quando eu vim aqui, já aparece aquela setinha para baixo, que é a lista suspensa. Quando eu der um clique, já vai estar aqui todas as informações que eu preciso. Beleza? Agora eu vou repetir o mesmo procedimento para a lista de clientes. Guia dados, validação de dados, permitir, troco aqui para a lista e na guia fonte, naquela caixa de texto ali que se refere à fonte dos dados, você vai selecionar os dados que você quer colocar na lista e pressionar o OK. Bem simples, extremamente simples, passo a passo. Primeiro passo, então, para a gente fazer a validação de dados do jeito que eu ensinei, organizar a base, a fonte, né, de remover todos os dados duplicados. Depois você vai lá na guia dados, seleciona a validação de dados, seleciona os dados e dá OK. Feito. Agora a gente vai criar a fórmula para conseguir pegar essa informação lá da nossa base de dados. E qual a fórmula que a gente vai utilizar? Já que a gente quer saber o somatório do valor de venda de cada vendedor para clientes específicos. O que será que faz isso, hein? O soma CIS, né? Por que o soma CIS e não o soma CI?
Porque a gente tem dois critérios, a gente vai precisar ver o nome do vendedor e vai precisar ver os clientes, então é soma CIS. Igor, você já falou sobre soma CIS em 3 aulas aí diferentes, por quê? Porque é importante, pô. É importante, tem que saber. Então eu estou te ensinando aqui várias abordagens diferentes e de como você pode usar o soma CIS. E uma vez que você entende o soma CIS, você pode utilizar qualquer fórmula que seja uma fórmula que combina critérios com algum tipo de operação matemática. Um exemplo dela, conte-se, que vai seguir a mesma ordem lógica que eu estou te ensinando aqui para o soma CIS. Beleza? Então, para você criar qualquer fórmula no Excel, o que a gente precisa colocar? Primeiro o símbolo de igual, depois a sintaxe. Soma CIS é o nome da fórmula, é a sintaxe inicial. Eu abro o meu parêntese e depois vai vir os argumentos da função. Primeiro intervalo de soma, que é o valor que eu quero somar. Então, vou selecionar aqui a minha coluna H. Coloco o ponto e vírgula. Ele pede aqui qual é o meu intervalo critério 1. O meu intervalo critério 1 é o vendedor. Não vou me ater a ficar explicando minuciosamente novamente a soma CIS, porque eu já dissequei ela tanto na aula anterior. Se você quiser aprender mais, volta na aula anterior que eu mastigo ela de uma maneira bem interessante, você vai aprender legal. Beleza? Coloca o ponto e vírgula e depois ele quer saber qual é o critério 1. E já que eu selecionei a guia que se refere aos vendedores, eu vou vir aqui e vou selecionar a célula onde eu vou selecionar com a validação de dados o nome dos vendedores. Coloco aqui meu ponto e vírgula e agora eu vou colocar meu critério 2, que é a coluna que fala dos clientes. Cadê os clientes? Aqui, clientes, ponto e vírgula, e o critério que fala, que é onde vai ter os nomes dos clientes que eu vou selecionar através da validação de dados. Fecho o meu parêntese e aperto Enter. Está em 0 aqui, porque não tenho informação nenhuma, vamos selecionar uma vendedora aqui. Vamos selecionar a Adriana e a empresa 1. Então, a Adriana vendeu 15 mil reais para a empresa 1. Só que a grana, ela não está em forma de dinheiro, ela está em número geral. Então, eu vou vir aqui em página inicial e clicar aqui sobre esse símbolo da moeda, Bambar, Money. Então, vou dar um clique aqui, vai estar em forma de grana. Então, você pode selecionar quantos vendedores você quiser, certo? Que aqui vai aparecer os valores. E você selecionou a Cleusa e empresa 7, o que isso significa? Significa que Cleusa não vendeu nada para a empresa 7. Então, só fazer, testa e vamos agora para a pergunta 2. Beleza? Então, passando aqui para a pergunta 2, o que é que a gente precisa fazer aqui na pergunta 2? Ele pede para que você construa um ranking com o top 5 melhores vendedores. Qual o objetivo dessa questão? O objetivo dessa questão é te ensinar uma fórmula nova que a gente não falou ainda. Que fórmula é essa, Igor? É a fórmula maior. A fórmula maior, ela permite que você consiga categorizar números numa ordem específica que você quiser. O que é que significa isso? Calma que a gente vai fazer. A questão aqui, ela pede para você separar os top 5 vendedores. Isso significa que eu quero saber, com relação ao número de venda, né? A métrica que vai dizer o primeiro, o segundo e o terceiro vai ser o número de venda, quanto em dinheiro e quanto em receita ele gerava para a minha empresa. Então, eu vou chegar aqui. Quem foi o meu vendedor que vendeu mais? João. Quem foi o meu segundo melhor vendedor? Foi o Carlos. O meu terceiro melhor vendedor foi o Matheus. Então, basicamente, o que eu quero aqui é isso. E aí eu vou ter que saber o nome do vendedor, de qual unidade ele é e qual o cliente que ajudou ele a vender aquele valor. Beleza? Então, o que acontece? Na verdade, esse valor aqui de venda, não quero saber o somatório de venda do vendedor. Não quero saber quanto o total de vendas que aquele cara fez. Eu quero saber qual foi a maior venda única que o cara fez, beleza? Então, se o cara vendeu 50 mil para um cliente e 60 mil para o outro, eu não quero saber o total, que é 110 mil. Eu quero saber só a maior venda, que é a venda de 60 mil. Se ligou? Então, agora a gente vai aprender como é que se utiliza a função maior, né? Para a gente fazer isso, basicamente, a gente precisa colocar o igual, né? Que é como a gente começa qualquer função no Excel, qualquer fórmula. Depois eu vou digitar a sintaxe da função, que é o nome dela, maior, abro parênteses. Feito isso, ela já me permite aqui saber quais são os atributos. Quais são os atributos, Igor? Matriz e K. O que significa cada coisa? Matriz são os dados que eu preciso categorizar. Se eu preciso categorizar valor, eu vou selecionar os dados que se referem a esse valor. Óbvio. Coloco o ponto e vírgula, depois ele coloca K. K significa a ordem que eu quero organizar aqueles números, digamos assim. O que significa isso, Igor? A ordem que eu quero organizar os números. Se você for olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero saber o meu primeiro vendedor, meu segundo vendedor, meu terceiro vendedor, meu quarto vendedor. Então aqui eu vou colocar, ó, meu primeiro maior valor, meu segundo maior valor, meu terceiro maior valor e meu quarto maior valor relacionado ao indicador que eu estou observando. Como aqui eu estou falando de valor de venda,
minha maior venda única, então eu vou ter que colocar aqui, beleza? Então vou chegar aqui em matriz e vou clicar em base, selecionar aqui o meu valor que eu quero categorizar. Vou colocar ponto e vírgula e vou colocar 1, porque eu quero saber desse conjunto de números qual é o meu maior valor, beleza? Então o meu maior valor desse conjunto de números é 21.600, beleza? Então vou clicar aqui para baixo, ele vai replicar isso, só que tem um problema. Aqui ele replicou tudo, mas ele não trocou a ordem K, que é minha ordem de grandeza que eu quero organizar essas informações. Então eu vou chegar aqui, ó, no segundo, que é o meu top 2, vou colocar 2. Então meu top 2 é 21.500. Vou descer aqui um pouquinho, vou colocar 3, vou colocar 4 e vou colocar 5. Beleza? Então isso significa que, vou colocar aqui em dinheiro, o que significa esses dados aqui? Significa que minha maior venda única, que o que eu quero saber não é o somatório, lembrando, o que eu quero saber não é o somatório de venda de cada vendedor. O que eu quero saber é minha maior venda única e quem foi o vendedor que fez essa venda única, beleza? Então minha maior venda única foi 21.600, a segunda 21.500 e assim sucessivamente, beleza? Para eu saber o nome do vendedor, o que eu vou precisar fazer? O que eu vou precisar saber? Vou precisar usar o nosso PROC-V, beleza? Então, o que acontece? Vamos olhar aqui para a nossa base. Quando eu chego aqui para a nossa base, quando eu olho ela, eu encontro um problema único que está relacionado à limitação do PROC-V, que eu bati tanto com vocês na aula 1. O PROC-V, ele não retorna valores à esquerda do valor procurado. Como eu estou trabalhando aqui com o custo, né? Eu vou procurar o custo dentro da tabela e o nome dos vendedores está muito à esquerda, eu não vou conseguir fazer. Então, eu vou precisar adequar a base de dados. Que adequação é essa, Igor? Eu vou precisar só colocar à direita aqui os dados que eu quero saber. Como eu quero saber vendedor, eu vou dar um Ctrl+C aqui, ó, e colocar do lado, Ctrl+V, vendedor. O que mais é que eu vou precisar saber? Eu vou precisar saber quem foi o cliente, né? Deixa eu me lembrar aqui. Unidade e cliente. Então, vou chegar aqui na minha base, vou pegar a unidade, vou dar um Ctrl+C e jogar aqui Ctrl+V. E o cliente, mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu coloquei à direita todas as informações que eu quero saber para poder burlar essa limitação aí do nosso PROC-V. Beleza? Feito isso, vou voltar aqui na pergunta 7 e vou fazer aqui nosso PROC-Vzão, ó, igual PROC-V, certo? Qual é o valor procurado? Quero saber quem vendeu R$21.600 nessa aqui. Então, ponto e vírgula, qual é a minha base, minha matriz tabela? Vou voltar aqui na base, né? E vou selecionar só esse trechinho aqui que eu organizei ali para eu saber. Beleza? Selecionei tudo, ponto e vírgula, o número de índice. Eu quero saber quem foi o vendedor, né? Quem foi o cara. Então vai ser o 2, que é a coluna 1, né? Aqui eu conto 1, 2, 3 e 4. Então eu quero saber aqui a coluna 2, ponto e vírgula, 0, que eu não quero correspondência aproximada. Eu quero exatamente, quero saber o nome do cidadão. Fecho aqui o nosso parêntese e aperto Enter. Então quem vendeu 21.600 foi a Cleusa. A Cleusa é foda, meu Deus do céu. E eu dou 2 cliques aqui para baixo, ó. Ele já retornou o valor. Para a gente fazer fácil, para a gente puxar para o lado aqui e já resolver, vamos trancar isso daqui. Como é que faz o trancamento? Se nem na aula 2, eu clico aqui sobre o que eu quero trancar, né? E daí eu aperto F4, daí ele já trancou. Apertei Enter, já no trancamento que eu fiz aqui. Vamos puxar para o lado para ver o que vai dar? Puxei para o lado, opa, deu erro. Por que deu erro? Deu erro porque o meu valor procurado também foi para o lado. Então eu quero só puxar isso daqui. Fiz de propósito? Fiz sim. Vou clicar aqui, agora eu vou trancar a minha linha, né? Que quando eu puxar para o lado tem que ficar fixo. Como é que faz esse trancamento? Estou falando rápido porque eu já ensinei isso daqui anteriormente. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, só aqui do lado do I. Fiz isso daqui. Vamos puxar para o lado para ver se vai dar bom. Opa, deu super bom, né? Ótimo. O que falta a gente trocar? Falta a gente trocar só o número do índice. Por quê? Aqui está o índice 2, que é isso daqui, ó, porque eu queria saber o nome. Qual é o índice que eu tenho que colocar aqui para saber a unidade? É o 3. Beleza? Então, a Cleusa é da unidade sul. E eu tenho que fazer o que aqui? Colocar o meu índice 4. Beleza? Então, lindo, maravilhoso. Tudo funcionando. Dá 2 cliques aqui para baixo. Então, essa daqui é uma solução extremamente rápida e efetiva que você pode fazer para resolver esse tipo de questão. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui no comentário o que tu achou. Valeu, vamos para cima, vamos dominar esse bagulho todo.